sobre a face da terra. Aprendei, pois, isso. É um pedido de Jesus, você que diz que quer ter uma vida que tenha a ver com Jesus, aprenda isso. Aprenda isso. É para você aprender para não ser enganado. É um dos lugares e um dos ambientes dos evangelhos. Seria muito legal se você conseguisse ficar sentado aí, porque era mais rápido. É um dos ambientes e um dos lugares dos evangelhos em que mais se chama para que não se esqueça o que está sendo dito. Mais se aprenda, mais se veja, mais se enxergue, mais se memorize, mais se guarde, mais se discirna, mais se compreenda. É aqui. É nesse sermão escatológico onde Jesus superabunda esses imploramentos de que os discípulos não se equivoquem, não se deixem enganar, mantenham-se alertas. E o que virá depois das parábolas seguintes mantém a mesma ênfase. Ou seja, se você quiser não ser enganado, aprenda o que eu ensinei a você esses dias todos e venho ensinando nesse Evangelho de Mateus, que é um salvo-conduto para qualquer tribulação que você tenha que atravessar na história humana. Aprendei, pois, a parábola da figueira, que tem sido algo interpretado de maneira alegórica pelos pentecostais, cuja hermenêutica é muito alegorista, quase toda ela alegorista, a hermenêutica pentecostal. O que significa uma hermenêutica alegorista? Que você pode pegar uma coisa que foi usada para ilustrar algo no espaço-tempo, para servir de parábola, de projeção de luz, de compreensão, de energia, de cognição, e transforma aquilo no que você queira. Aí você olha lá e diz, então o meu cálice transbordará, e você inventa uma mensagem sobre o cálice transbordante. Pode até criar um cálice ou 1000 cálices para distribuir lá na sua comunidade como o cálice transbordante de Davi. E aí vão, e aquilo ali vai virar outra coisa, e outra coisa, e outra coisa. O jumento de Absalão vai virar outra coisa. Qualquer situação descritiva, quando você tem uma interpretação alegorista, pode virar qualquer outra coisa que você queira. Não é algo que se propôs como uma ilustração elástica. Não. Quando Jesus fala as parábolas dele, elas têm começo, meio, fim, tem contexto imediato e aplicação àquela situação. E, em geral, o contexto antecedente e o contexto subsequente deixam bem claro em relação a que Jesus fazia referência. Mas na interpretação generalizada dos pentecostais, dos neopentecostais, tanto quanto na hermenêutica também adventista, há uma permissão alegorista extraordinária. Não são somente esses, mas o método de hermenêutica alegorista tem como pai principal uma figura que teve sua importância teológica na patrística, uma figura controversa, mas importante. Em várias coisas ele estava certo. A hermenêutica dele, para mim, é que era completamente equivocada, porque era alegorista. Então, com base em alegorismos, às vezes ele dizia coisas que, com base no Evangelho, estavam certas, mas partiam da premissa interpretativa equivocada, embora ele concluísse de modo certo algumas coisas, outras não. Em geral, todo mundo que lê a Bíblia com olhos alegoristas faz a Bíblia se transformar num chiclete, numa coisa que você puxa em todas as direções, e da forma que você queira, vira uma geleca, você faz bolinha com ela, inventa. O método alegorista serve para isso. E aqui, nessa parábola, ela foi, especialmente no século XX, relida, começando pelos pentecostais, que sempre são os pais desses alegorismos,
de 120 anos para cá, antes deles os adventistas, os testemunhas de Jeová, mais os pentecostais, com uma manifestação muito mais prolífica e contínua, porque ganharam um poder numérico incomparavelmente maior. Então, quando Jesus diz, aprendei, pois, por causa de tudo que eu tenho dito, aprendam essa parábola, e aí ele disse, é a parábola da figueira. Na mesma hora, os pentecostais dizem, a figueira é uma imagem alegorista de Israel. Portanto, o que Jesus está dizendo aqui é, em outras palavras, aprendei o vínculo profético entre Israel e o fim dos tempos. Essa é a viagem que eles fizeram. Quando Jesus mencionou a figueira, ele disse, figueira. Conquanto isso não esteja dito nem escrito em lugar nenhum, fizesse parte de algumas expressões da cultura, da interpretação e da tradição dos rabinos judeus, de repente isso foi absolutizado. E a parábola da figueira se transformou a parábola de Israel. Israel como o sinal, o ponteiro principal da alegoria escatológica de Jesus dizendo coisas alegoricamente que ele não quis dizer de maneira explícita. Então teria deixado códigos secretos de alegoria. Tudo, todavia, mentira. Não é isso. Ele está só usando uma parábola. Se ele estivesse aqui em casa, ele dizia, vede essa mangueira. Ou vede o chorão. Ou vede o Africana Sete Copas. Ou vede várias outras ilustrações de árvores que eu teria aqui agora. Vede o Guapuruvu. Está justamente nessa época. Igualzinho essa figueira aqui está o meu Guapuruvu. Que é esse tronco aqui, ó, corta aqui, ó, vai aparecer aquele tronco grosso ali, não tá vendo? Deixa eu ver, tá vendo aqui, ó, meu dedo, tá apontando para ele, Guapuruvu é enorme. O que aconteceu com ele? A mesma coisa que aconteceu com essa figueira. Que é o que acontece com a maioria das plantas, não é nada peculiar apenas à figueira, como foi no caso da ida dele para o templo, quando teve aquela relação com a figueira, que ele estava com fome, foi procurar fruto. A figueira só tinha folha, mas não tinha fruto. Aí eu expliquei a diferença da figueira em relação às demais árvores, naquele particular botânico, qual era a diferenciação e qual era a mensagem botânica que Jesus estava trazendo a eles com a aplicação espiritual, que eles todos entenderam, porque eles conheciam o que acontecia com a figueira naquela época do ano. Agora, era óbvio que aquilo ali parecia-se também com aquilo que logo a seguir vem acontecer. Ele entra no templo e só encontra aquela figueira cheia de folhas de sacrifícios, de cultos, de liturgias, de obediências legalistas, exteriores, mascaradas para fora, tudo para fora como uma figueira que só dá folha, mas não dá fruto nenhum. Que quem vai buscar conteúdo real nela não encontra nada, só aparência, só fachada. Era a cara dos fariseus. Aqui, no entanto, ele já saiu do templo. Ele vai descendo e quando ele olha, e como eu disse, aqui mesmo em Mateus, quando falamos da figueira, uma das coisas que você encontra com muita regularidade até o dia de hoje, naquela região toda do Monte das Oliveiras, de Betfagé, Betânia, Monte das Oliveiras, Monte Scopus, e a descida toda, a subida para os outros lugares, lá embaixo, perto da fonte de Guion, ou do tanque de Siloé, da torre de Siloé, tem muita figueira até o dia de hoje naquela região. Ele olhou, era o que mais tinha na frente dele. E a figueira estava no estado desse meu Guapuruvu. Que estado? Ele diz, aprendam com a fenomenologia botânica ilustrada por essa figueira ou por essas figueiras na cara de vocês. Elas ilustram perfeitamente o que eu acabei de dizer, na sequência dos fatos e fenômenos históricos. Quando
Olhem a figueira, quando já os seus ramos se renovam. Que é o que está acontecendo aqui com o meu guapuruvu. Primeiro caíram os ramos velhos. E aqui, enquanto eu falo, e os ramos estavam caindo, não dava para vocês captarem por esse microfone aqui, mas para nós que estamos aqui, de vez em quando fazia um barulho alto. Pá! Pá! Ou as castanhas caindo. Pá! Alto. As araras vêm, ficam loucas. Os tucanos. Essa é uma época de muito atrativo. E as folhas caem todas. Não fica folha nenhuma. A árvore alta, grande, frondosa, fica toda desgalhada, desflorida, desfolhada e desramada. Até que se chegue essa estação. Vai se aproximando desse tempo para a figueira palestina, no primeiro século, era uma sinalização de que estava se aproximando o verão. A primavera estava passando e o verão estava chegando, estava às portas. A estação ia mudar. E Jesus diz, assim como as estações evoluem e mudam, o que eu contei para vocês de processo histórico, até que venha a minha vinda, também tem a sua evolução processual. Na gravidez histórica, na fenomenologia histórica, nos sinais dos ramos históricos, das visualizações das evidências conforme as expressões históricas, e também sísmicas e naturais, conforme tudo quanto eu elenquei e apresentei, que são ramos, folhas, frutos, tomando essa figueira como ilustração. Então prestem, pois. Esse pois evoca tudo que foi dito antes. É relativo a isso tudo. Não a uma coisa, muito menos apenas a Israel. É a coisa toda que eu estou fazendo referência. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, como aqui no meu guapuruvu, agora as folhas estão começando a brotar. Mas antes das folhas brotarem, o que brotam são as flores, as folhas vêm na sequência. Agora ele está todo amarelo, ficando cheio de flores amarelas. E à noite recende um cheiro que impregna de perfume todo o jardim. De cima para baixo, é uma coisa deliciosa, maravilhosa. É uma evidência inquestionável. Quando você tem um ente com essas sinalizações tão claras, tão óbvias, tão obedientes à sequência das estações e das sazonalidades do progresso botânico de produção e de renovação para produzir, de retorno a um processo de sinalização de tempos, de épocas, de fases. É a mesma coisa com a história humana, é aí disso que Jesus está falando. E aí ele diz, quando as folhas brotam, no caso da figueira, vocês sabem que o verão está se aproximando. Todos vocês, todo mundo que vive aqui sabe, até uma criança diz, ó, verão está chegando, olha só, as folhas da figueira estão brotando. Assim como nesse inverno, que tem sido às vezes frio e outras vezes quente, com veranicos, aqui no Brasil Central, a gente já começa a sentir a aproximação do que virá ainda a ser o verão. Ainda está longe da gente, mas essas alterações climáticas mudam algumas expressões, inclusive das entidades botânicas à nossa volta aqui. Ficam um tanto perdidas com essas variações. Até as aves o ficam, querendo entender bem o que está acontecendo no processo natural que perdeu a sua normalidade. Mas Jesus aqui está falando de algo que tinha normalidade sequencial. E ele usa a figueira como ilustração disso. Ele diz, quando vocês virem esses sinais, saibam que o verão está próximo. Assim também vós. Assim também vós. Quando virdes todas, não é uma coisa, ou quando virdes Israel brotando de novo, depois de ter ficado disperso
por 2000 anos ou por um longo período de tempo. Não, ele menciona Israel en passant. A ênfase de Jesus está no mundo, nas nações, nas guerras globais, nos fenômenos sísmicos planetários. Tudo que Jesus fala nesse sermão escatológico tem perspectiva global. Todos os povos, todas as nações, todos os olhos, todos os seres humanos, há de vir sobre todos os que habitam a face da terra. Não tem nenhuma umbilicalidade vinculada prioritariamente a Israel. E ele diz, eu estou me referindo a todas essas coisas. Então é uma violência, essa hermenêutica alegórica que transformou isso de 120 anos para cá numa alusão específica a Israel. E de 1948 para cá, o que faltava de adesão a essa hermenêutica alegorista escatológica, você passou a ter também vários outros grupos, batistas advogando a mesma causa, presbiterianos embarcando, vários deles, na mesma interpretação equivocada, grupos denominacionais que tinham leituras escatológicas muito mais calmas, sensatas e sóbrias, e embarcaram também depois de 1948, quando houve a constituição do Estado de Israel pela primeira vez na história do povo judeu, porque não havia Estado de Israel antes. Eu tenho falado inúmeras vezes que Israel nunca ocupou muito tempo a terra que eles reivindicam como sendo deles. Eles chegaram lá, tinha povo ocupando aquilo durante milênios. Aí eles lutaram, mataram, genocidaram o povo em nome de Deus, acabaram com tudo que puderam e ficaram. E fizeram coisas tão horrorosas que eles mesmos se fratricidaram e criaram guerras entre eles que geraram inimizades entre eles próprios e se separaram, se dividiram. Eles não se aguentaram nem a eles mesmos. E as 12 tribos se separaram logo e se inimizaram logo e se odiaram logo. E a geografia daquele lugar todo ficou toda fraturada. Eles ficaram muito pouco tempo. Foram logo levados cativos os do Reino Norte pela Assíria, depois os de Judá e Jerusalém por Nabucodonosor para a Babilônia. Depois que voltaram disso, nunca mais tiveram autonomia. Já falei, vou repetir, falei tantas milhares de vezes. Eles voltaram sob a ordem dos persas de Ciro, caíram nas mãos de Alexandre o Grande e dos seus generais, especialmente Ptolomeu e Antíoco Epifânio, os Seleucidas, ali um no norte, outro no sul, um no Egito no sul, outro na Síria no norte, generais de Alexandre. Depois caíram nas mãos dos romanos, e depois dos romanos foram dispersos pela terra e gostaram da dispersão. Tanto é que sempre houve um grupo de judeus morando na Judéia e em Jerusalém, junto com árabes, com palestinos, com beduínos. Conseguiram viver juntos em paz, apesar das cruzadas dos cristãos europeus. Eles não se dividiram. Judeus, árabes e palestinos e beduínos continuaram juntos, irmãos e amigos. E fizeram isso mais de 1000 anos juntos. Enquanto ninguém mandava, eles não se odiaram. Mas foi quando terminou o mandato inglês, que foi a última coisa que veio com controle. Eles tinham estado sobre os mamelucos, os turco-otomanos e tal. E depois, por último, o mandato inglês. Quando veio a Constituição, a ordem da ONU recém-criada para 2 estados. Um estado judeu e um estado palestino. E Jerusalém seria um lugar neutro, para ambos os grupos irem orar, fazer suas orações e tudo mais. Eram tradições milenares que estavam presentes ali, tanto de judeus quanto de cristãos, quanto de muçulmanos. E haveria uma Jerusalém fora de Jerusalém, hoje chamada de Jerusalém moderna, já há muitos anos, e a capital dos palestinos, que poderia ser num outro lugar fora de Jerusalém, muito provavelmente na Cisjordânia e Nábulos. E foi assim no início, mas de 48 para frente,
por causa da presença daquele Estado e do que ele significava, e do pavor que as outras ideologias do mundo árabe tinham naquela presença judaica com apoio britânico-americano, que foi o que veio a surgir posteriormente, foi também um apoio britânico, e mais os conflitos de natureza antagônica provocado pela União Soviética e pelo monstro do comunismo na cabeça de americanos e britânicos e de outros grupos. Enfim, foi uma guerra herdada, mas que se acirrou a ponto de chegar aonde chegou. Então, voltando nós aqui, Israel não tinha essa importância toda aqui no Sermão de Jesus. Ele passou a ter essa importância toda de 1948 para cá, na escatologia alegorista pentecostal, que acabou dominando boa parte da cristandade. No mínimo, praticamente todo mundo protestante, evangélico, pentecostal, neopentecostal, esse outro lado da história, não católico, todo ele praticamente aderiu a essa perspectiva de culto à bandeira de Israel, ao Estado de Israel, como a marca principal da escatologia que define a volta de Jesus como Messias. E isso cria toda essa loucura que a gente assiste nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina toda, nas igrejas cristãs, em todos os lugares, esse culto idolátrico a Israel, e Israel na centralidade da interpretação de tudo. Pode matar, roubar, destruir, envenenar, o quem queira e o que quiser, os cristãos vão sempre adorar e amparar e dizer, eles têm o direito de fazer, porque eles estão acelerando a volta do Senhor, mesmo que seja com a prática da pior e mais perversa iniquidade. Essa é a loucura do ensandecimento da mentalidade cristã contemporânea. Pois bem, assim também vós, não associando tudo que eu disse apenas a Israel. Israel é um detalhe. Associem tudo que eu disse a tudo que eu disse. E tudo que eu disse tem a ver com o mundo todo, com o planeta todo, e não com um biguinho geopolítico em algum lugar que nem tem esse significado todo. O que a gente está falando é da volta do Filho do Homem, e não de um problema do Knesset judaico. É algo global e universal, onde Israel tem que aprender a fazer parte disso, do contrário, ficará de fora. Aprendam isso para vocês. E aprendendo a lógica botânica, que eu ilustro com essa figueira que tem aqui na nossa frente, e há um monte delas diante de nós, na visão do Monte das Oliveiras, aprendam vocês também assim. Quando virdes todas essas coisas que eu falei, saber que está próximo, está chegando o verão da história humana, estará às portas. Em verdade eu vos digo, e não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Que geração? Aí outra vez, o alegorismo pentecostal, escatológico, nessa leitura, criou uma data, uma marcação, que é o que Jesus está dizendo, não marquem data. Mas eles criam a si mesmo. Contra Jesus marcaram data. Qual foi a data? Já que Israel é a figueira, de acordo com essa interpretação alegórica, e Israel foi constituído Estado no ambiente geopolítico da Palestina em 1948, o que é que eles fizeram, os pentecostais? Nunca deram uma explicação. Quando não dá certo, eles calam. Aí remarcam a data e vão jogando para frente. E vocês vão andando seguindo a mesma coisa idiotadamente. Aí eles marcaram a data de 48. Aí disseram, esta geração. Aí também tem outra interpretação bíblica, alegorista, porque não está escrito em lugar nenhum, são apenas deduções. Dedução baseada no fato de que os israelitas ficaram 40 anos rodando no deserto por desobediência até entrar na terra. Então, até que esta geração toda seja eliminada. Logo, portanto, uma geração deve ter 40 anos. Uma geração bíblica. Aí estabelece isso como axioma. Aí Davi, por exemplo,
levou um determinado tempo de 40 anos até se tornar rei em Israel. É outro sinal. Aí eles vão tentando marcar, e quando não tem nada a ver com 40 anos, eles passam batido. Quando eles encontram outra vez a marca de 40 anos, eles olham o sinal aqui. É tudo assim, na base da geleca e do chiclete, do amoldamento ao desejo e à necessidade, ou à ganância, ou à volúpia de impressionamento de poder e de fama, que é o que mexe o coração de todo mundo. Não tem nada a ver com Jesus nem com a volta de Cristo, é narcisismo mesmo, é vaidade. É a pior de todas as carnalidades, é o que está pulsando no coração desse pessoal. Não tem nada a ver com amor, nem com a vida, nem com nada disso. Podem ter certeza. Eu estou velho de saber isso. Mas Jesus diz assim também vós, quando virdes todas as coisas que eu falei, não algumas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo, que quando vocês virem esse tempo final chegar, vocês virem a confluência, a convergência, essa geração que assistir, esses garotos, esses adolescentes, esses jovens, esse povo de uma determinada, de uma dada geração, de um certo tempo, cuja época, cuja hora, cujo dia ele não marcou e proibiu marcar. Quando essa geração desse tempo e dessa hora que ninguém sabe qual é, vir, muito fortemente existe a possibilidade de que esse grupo geracional assista as coisas se engravidarem até o parimento final do Filho do Homem parido dos céus para a terra, aparecendo o parimento, a parousia, a aparição do Filho do Homem. E todo olho verá, conforme a gente viu inúmeras vezes. Assim também vós tende isso em mente. Em verdade eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto, ele não está falando de um detalhezinho israelense, é tudo isto. Todas as coisas que eu tenho dito aconteçam. E eu digo a vocês isso, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão. Não vai ter erro. Mas vocês vão precisar ser pacientes. É o que nós vamos ver nas parábolas explícitas que vêm depois disso aqui.